Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Na primeira leitura deste 34º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, a liturgia nos oferece um trecho do livro do Êxodo, em que Moisés está no alto do Monte Sinai e o povo, cansado de esperar por Moisés, resolve fabricar para si um bezerro de ouro fundido para substituir o Deus que o havia tirado do Egito. Então o Senhor diz a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Agora já não é mais o povo de Deus, é o povo de Moisés. Não é meu povo, é o teu povo. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi e fizeram para si um bezerro de metal fundido e ofereceram-lhe sacrifícios. Vejo que este povo tem a cerviz dura, o pescoço duro que não se deixa curvar, desde que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. De ti eu farei uma grande nação. A proposta para Moisés é que ele fosse poupado da ira e que dele saísse uma nação grande e aqueles ímpios fossem exterminados. Moisés, porém, sente-se solidário com o povo e, em vez de querer a sua própria satisfação, ele se humilha diante de Deus, implorando misericórdia. Por que, ó Senhor, inflama a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Jacó, com os quais prometestes que eles seriam numerosos como as estrelas do céu e que daria esta terra aos seus descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado a fazer ao seu povo. Não se pense aqui que Deus mude de ideia ou que a vontade dele seja mutável. Não é isso. A vontade de Deus é tão imutável quanto o próprio Deus. Deus não muda, mas nós mudamos. Deus resolveu perdoar o povo por causa dos méritos de Moisés com a sua intercessão. E Deus já previa que isso iria acontecer. Então aquela ameaça era uma ameaça condicional, mas Deus sabia que ela não se concretizaria porque Moisés intercederia pelo povo. Santo Tomás de Aquino diz que a vontade de Deus não muda, mas é Deus que quer mudanças. Por isso, ele, num decreto eterno, quis que a lei do Antigo Testamento prescrevesse uma coisa e que o Novo Testamento outra. A vontade dele não muda, mas ele quis que houvesse um regime diferente para cada época da história da salvação. Deus não muda, mas ele quer mudanças. As mudanças são sempre em nós, não nele, porque ele é imutável. O Salmo 50 é o salmo de pedidos de perdão do rei Davi, quando o profeta Natã o acusa de adultério e homicídio. Tende piedade, meu Deus, misericórdia. Lavai-me, apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. O verbo criar aqui é exclusivo para Deus. É o mesmo verbo usado no Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra, porque a conversão de um pecador é algo maravilhoso e mais maravilhoso do que a criação do mundo. É uma obra exclusivamente divina. A segunda leitura fala também da misericórdia de Deus. É um trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo, em que São Paulo se considera o primeiro dos pecadores. Antes eu blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo demonstrasse toda a grandeza de seu coração e fez de mim modelo para todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Assim como Paulo, que era o primeiro dos pecadores, converteu-se, fez dele um modelo para os pecadores que desejam a conversão e precisam dela. Ninguém deve se desesperar dos seus numerosos e grandes pecados. A misericórdia de Deus perdoa tudo.
O Evangelho hoje narra as 3 parábolas da misericórdia que estão no capítulo 15 de São Lucas. Elas são narradas por causa dos fariseus que repreendiam a Jesus por estar se aproximando dos publicanos e pecadores e fazendo refeição com eles. As 3 parábolas falam de coisas que se perdem. A primeira é uma ovelha, a segunda é uma moeda e a terceira, um filho. Os pecadores e publicanos não são aí considerados como inimigos a serem expurgados ou como pecadores a serem punidos. São considerados como pessoas perdidas que têm que ser reencontradas. Na primeira parábola, é um pastor que perde uma ovelha, mas ele tem 100. No entanto, aquela ovelha é especial. Ele não vai se contentar com as 99 e deixar que aquela que se perdeu permaneça perdida. Ele deixa as 99 no deserto e vai à procura da que se perdeu. E quando a encontra, ele transborda de alegria, colocando a ovelha sobre os ombros e reunindo os amigos e vizinhos para fazer festa. Alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que havia perdido. A segunda parábola é a de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma. Então ela varre a casa, acende uma lâmpada, revira tudo e quando encontra aquela moeda, chama as amigas, chama as vizinhas, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que havia perdido. E a conclusão é sempre a mesma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de conversão. Os céus se alegram. É bonito quando vem uma pessoa que se confessar há muito tempo, 10 anos, o padre pode dar uma penitência boa para ela, fazer uma festa. Vem se alegrar no sacrário junto com os anjos da guarda e com os outros anjos que no céu estão festejando. Você não pode ficar de fora. Você é a causa da alegria. Mas a parábola mais bonita é a terceira, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer o esbanjador, aquele que não poupa. Um homem tinha 2 filhos. Aquele que resolve sair da casa do pai com seus bens, antes mesmo de que o pai morra, ele é um herdeiro apressado, é o filho mais novo, não é o primogênito. É um detalhe importante. Esse mais novo resolve receber, ainda com o pai em vida, a herança que lhe cabia. O pai repartiu os bens entre eles e poucos dias depois ele partiu para uma região distante e levou uma vida devassa e gastou tudo. Mas, que bom, veio uma fome naquela região, bendita fome. Ai dos pecadores que não sentem essa fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi precisar se empregar, porque não tinha mais dinheiro. Com quem? Com um patrão cruel que o pôs para o serviço dos porcos. Para nós, isso não é tão repugnante. Mas para um judeu, o porco é algo imundo, abominável. Tratar dos porcos era a última das profissões, colocada de propósito nessa parábola para designar o estado deplorável daquele filho. Então ele pensou, quantos empregados em meu pai têm pão com fartura? Não são filhos, são empregados. E eu estou aqui passando fome. Já sei. Vou para a casa de meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quais são os empregados que não são filhos, mas têm o cuidado do pai, o zelo do pai, a alimentação dada pelo pai? Quem são? São esta terra, os astros e o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês. O pai cuida deles, mas eles não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Esta vida é a graça. A graça é só dos filhos. Só os filhos são herdeiros. Só os filhos podem chamar a Deus de pai. Só os filhos têm aquela comunhão íntima com Ele, de modo que Ele poderá dizer, eu estou sempre contigo, e tudo que é meu é teu. Então ele foi caminhando em direção ao pai e ensaiando o que ele iria dizer. Mas o pai avistou-o de longe, o que significa que ele estava já esperando com ansiedade. O pai correu ao encontro dele, enquanto o filho apenas caminhava. O pai lançou-se ao pescoço do filho e cobriu-o de beijos.
Aí o filho reproduziu o que havia pensado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faltou a última frase. Trata-me como um dos teus empregados, mas não deu tempo. Porque o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, porque ele já havia se transformado em um frangalho humano. Colocai um anel no dedo, ou seja, o direito à herança que ele havia perdido. Sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. O novilho gordo não se matava em qualquer ocasião. Uma delas eram as bodas do primogênito. Ele não era primogênito, ele era o mais novo. E nem estava se casando, ele estava voltando de uma vida devassa. Para que o novilho gordo? Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E o pecado? E o castigo que ele merece? Uma coisa é a justiça. A justiça dá a cada um aquilo que merece. O pecador só merece castigo, e nada mais do que o castigo. Mas a misericórdia, que é mais do que a justiça, dá ao outro não aquilo que ele merece, mas aquilo de que ele precisa. O pecador não merece perdão. Nem o pecador arrependido merece perdão, mas precisa do perdão. E a misericórdia dá gratuitamente esse perdão de que ele precisa. E o Pai aqui se manifesta como misericordioso. O filho mais velho estava no campo, trabalhando para o pai, sinal de fidelidade a ele. Ao voltar perto da casa, ouviu música e barulho de dança e chamou um dos criados. O que está acontecendo? É teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Ele saiu com raiva e não queria entrar. Mas o pai saiu e insistia com ele. Entra, vamos festejar também. Ele, porém, respondeu, pai, há tanto tempo eu trabalho para ti e jamais desobedeci a um só dos teus mandamentos. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos? Quando chegou esse teu filho, já não é mais meu irmão, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Esse filho mais velho, que não transgrediu nenhum mandamento do pai, pode ser alguém que tenha vivido sempre em estado de graça, nunca tenha cometido um pecado mortal. A igreja nos ensina que nós podemos passar a vida inteira, com a graça de Deus, sem cometer um único pecado mortal. O que não é possível é deixar de cometer pecados veniais, a não ser por uma graça especialíssima como aquela que recebeu Nossa Senhora. Mas este filho, que nunca transgrediu o mandamento do pai, era um filho exemplar, não foi tão festejado quanto o outro. Nem um cabrito para mim, para ele um novilho cevado. E o pai explica, filho, esta frase é tão bonita, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Teu não é apenas um cabrito, nem um novilho, eu mesmo sou teu. Eu sou o teu presente, eu sou a tua vida. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão, não é apenas meu filho, é teu irmão, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O filho, quando perde o estado de graça, torna-se semelhante aos animais, aos porcos. Mas quando recupera o estado de graça, recebe uma túnica branca. O perdão de Deus é completo, de modo que ele apaga os nossos pecados, ele, como que, esquece dos pecados e quer que nós nos esqueçamos dele também, que não olhemos para trás, mas que vivemos como criaturas novas. Este é o sentido do batismo. No batismo você deixa o homem velho junto das águas que cobriram o seu corpo e agora você se reveste de Cristo, como de uma roupa nova. E todo o problema da nossa vida espiritual está na tentativa impossível de conciliar a vida nova em Cristo com a velharia do pecado. Como isso é inconciliável, você não pode fazer remendo de pano novo em roupa velha, nem colocar vinho novo em odres velhos. E temos sempre, a cada dia, que renovar as promessas do nosso batismo para aproximar-nos cada vez mais da fidelidade requerida por Jesus às nossas promessas batismais. Para nos aproximarmos cada vez mais do prêmio que ele reservou para os corações puros, que é a visão de Deus face a face. Daí a necessidade de uma contínua luta para a nossa conversão pessoal e para a nossa santificação. Mas o que a misericórdia tem de maravilhoso
é que ela nos acolhe independentemente da gravidade e do número dos pecados. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus. Tomou seu povo ao colo, quis nos atrair. Até a ingratidão inflama o seu amor. Um Deus apaixonado busca a mim e a ti. Esta é a misericórdia. Como se peca contra a misericórdia de Deus? A gente peca de duas maneiras. Ou pelo desespero da misericórdia divina, é o pecado de Judas, que não quis o perdão, mas se enforcou. Ou pela presunção de se salvar sem merecimento. Deus é tão misericordioso, dizem os presunçosos, que eu posso pecar e viver sempre em pecado, que Ele vai me abraçar como filho pródigo, mesmo sem arrependimento, vai fazer para mim uma festa e vai me dar um lugar no céu. Esta parábola do filho que não se arrependeu e foi festejado pelo pai não existe no Evangelho. Mas há pessoas que querem criar essa parábola para colocar a força na Escritura. Se nos precavermos contra a presunção e contra o desespero, o Senhor está pronto para nos perdoar e fazer com que nós, esquecendo do passado, vivamos como filhos, como herdeiros. Que Maria Santíssima, Mãe da Misericórdia, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.